Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz assim: E o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, no vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, não ia ler, mas o Espírito Santo falou para mim ler. Diz assim, olha que interessante. 2 Coríntios capítulo 5, fala sobre o tabernáculo. Veja bem. A morada eterna do cristão. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 5. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena, em que vivemos, for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda ou nessa casa, que é o corpo, aqui Paulo está falando, enquanto estivermos morando nessa tenda, ou enquanto estivermos morando nessa casa, Paulo está falando assim, olha, o seu espírito, o seu homem interior, enquanto estiver morando nessa tenda, enquanto estiver morando nessa casa, gememos, almejando ser revestido da nossa morada celestial. Porquanto se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa, porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo que nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir, porquanto andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presente nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver, pois vivemos por fé e não por vista. Sendo assim, caminhamos em confiança, preferindo estar ausente desse corpo para estarmos completamente presente com o Senhor. Por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porque todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merecer, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Depois você lê na sua casa, 2 Coríntios capítulo 5. E o mesmo Deus da paz vos santifica em espírito, alma e corpo. O homem é um ser espiritual. O homem é um espírito. O homem é um espírito. O homem possui uma alma e o homem habita dentro de um corpo. Zacarias capítulo 12 fala assim: Deus formou o espírito do homem dentro dele. Aleluia. Se você analisar Gênesis, a Bíblia diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, tenha o homem a mesma espécie que Deus. Né? Mas, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Mas em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Formar não é criar. Formar não é criar. Né? Porque Deus usou algo já existente. Deus usou a terra como matéria-prima para formar o corpo do homem. Então, a Bíblia diz que Deus criou a sua imagem, a sua semelhança, e Deus formou o homem do pó da terra.
E a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Mas analisa comigo, lá no céu não tem matéria, lá no céu não tem oxigênio. O que Deus soprou naquele barro? O que Deus soprou naquele boneco de barro? Deus soprou o Espírito que estava dentro dele, que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Zacarias 12 diz assim, que Deus criou, Deus formou o espírito do homem dentro dele. É por isso que o céu é sua origem. Você não, as pessoas falam assim, depois daqui vamos ir para o céu. Mas o céu sempre foi a origem do homem. Nós nascemos de Deus, nós fomos gerados dentro de Deus. Efésios capítulo 4 diz, se eu não me engano é capítulo 4, se não for, depois você confere lá, que Deus nos gerou, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Jeremias também fala algo interessante. Deus fala para Jeremias, eu te conheci antes de você ser formado no ventre da sua mãe, e antes de tudo isso acontecer, eu já tinha te constituído profeta das nações. Eu te conheci antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Salmo 139 diz também que Deus escreveu no seu livro todos os dias da nossa vida, antes de nós sermos uma substância informe. Aleluia, glória a Deus, Jesus é o Senhor. Meu irmão, que tremendo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, meu querido, quando Deus criou você à sua imagem, à sua semelhança, ali a Bíblia está falando da criação do espírito do homem, do verdadeiro eu. Mas em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus forma a sua natureza terrena, o seu corpo do pó da terra. É por isso que tem duas naturezas dentro de você: a natureza carnal, né, que veio da terra, e a natureza espiritual, que nasceu de Deus, que é o seu espírito e a sua natureza terrena, que veio da terra. Por exemplo, alguns cientistas já fizeram algumas pesquisas e eles comprovaram que na carne do homem tem muita coisa que vem da terra, né? Existem coisas dentro de nós, como ferro e etc., que encontra no corpo humano, que também encontra na terra, porque esse corpo humano é terreno, mas o seu espírito foi formado dentro de Deus. Aleluia, glória a Deus, Jesus. O seu espírito foi formado dentro de Deus, e o seu espírito, a origem dele é celestial. O céu é a sua verdadeira origem. Nós viemos do céu. O nosso homem interior, nosso espírito, veio de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Meu querido, Deus é espírito. Então, quando Deus te faz a sua imagem e a sua semelhança, você precisa entender que se Deus é espírito e Ele cria você a sua imagem e a sua semelhança, Ele está dizendo assim, olha, façamos o homem conforme a nossa espécie. E a espécie de Deus é espírito. A natureza de Deus é espírito. Então veja bem, eu quero te conscientizar de uma coisa. Você, agora Paulo confirma isso em 2 Coríntios 5, em vários outros lugares, mas eu vou dar referência. 2 Coríntios 5, que ele fala que enquanto nós habitamos nessa casa, o nosso ser, o nosso homem interior, o nosso verdadeiro eu, habitamos nessa casa que é o nosso corpo, gememos e angustiamos até que nós possamos ser revestidos da nossa casa celestial. E ele também fala lá em Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus da paz vos santifique em espírito, alma e corpo. Ouça o que eu tenho para te dizer. Você é um ser espiritual. O homem é um espírito. O homem possui uma alma e o homem habita dentro de um corpo. Agora veja bem,
Você tem a opção de deixar a sua natureza animal, a sua natureza carnal, a sua natureza adâmica governar a sua vida, ou deixar a sua natureza espiritual, né? A sua natureza espiritual que veio de Deus governar a sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 6, assim, permitir que a nossa mente carnal seja governada pelo Espírito, isso produz paz e vida. Mas permitir que a nossa mente seja governada pela nossa natureza carnal, isso produz morte. Então, meu irmão, não permita que a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, a natureza animal, a sua parte terra governe você. Viva no Espírito e não satisfaça o desejo da carne, porque você tem uma natureza espiritual aí dentro de você. E você que não nasceu de novo, que não crê em Jesus, que está ouvindo esse áudio, receba Jesus, creia em Jesus, nasça de novo, receba a vida de Deus, ativa a sua natureza espiritual, receba o batismo com o Espírito Santo e entenda, meu irmão, você pode viver em uma condição espiritual, você pode viver em um lugar espiritual, você pode viver numa dimensão espiritual, você pode ter comunhão com Deus, porque você é um espírito, como Deus é um espírito, e por isso você tem comunhão com Deus. Hebreus 12, 9 diz que Ele é o Pai dos Espíritos. Então, meu querido, presta atenção. Jesus falou, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Por isso você pode ter comunhão com Deus, porque você é um ser espiritual. Escuta o que eu tenho para te dizer, você nunca morre. O homem é um espírito eterno, mas você tem a opção de obter a vida eterna através de Jesus, ou de estar na morte eterna com o diabo. E o que é morte eterna? Morte eterna é estar separado de Deus para sempre. Isso é inferno. É você nunca mais vai ver Deus. Hoje você está no tempo e espaço, mas haverá um dia que você vai estar na eternidade, ou no céu, vida eterna, ou no inferno, morte eterna. Um abraço, beijo no seu coração. Jesus é o único Deus verdadeiro. Filhinhos, apartai-vos dos ídolos.